Qual é a coisa mais assustadora que você já viu outras famílias fazerem e que consideram totalmente normal? Havia uma família de meninas com quem eu ia à igreja e nenhuma delas tinha permissão para cortar o cabelo. Eles tiveram que esperar até os 16 anos para não conseguirem um corte de cabelo do qual se arrependeriam, porque a mãe tinha. Eles também não tinham permissão para falar à mesa de jantar. Uma vez, uma das filhas estava rindo de alguma coisa e tossiu na comida. A mãe estava com medo de um deles engasgar e morrer, então falar era proibido. Ninguém me disse isso quando vim jantar. Acabei de falar e todos eles olharam para mim. Fui à casa desse cara uma vez depois da escola. Eu não era a amiga dele, mas fomos designados para um projeto juntos. Vamos chamá-lo de Gary. De qualquer forma, estávamos trabalhando neste projeto quando ele pediu licença para usar o banheiro. 15 minutos depois ele voltou. Um pouco depois, resolvi usar o banheiro enquanto ele fazia lanches. Entrei no banheiro e eis. Diante dos meus olhos, flutuando como um peixe-boi pelos estuários marrons da Flórida, estava o resultado da excursão anterior de Gary ao banheiro. Eu encolhi os ombros, quero dizer, todos nós esquecemos pelo menos uma vez, certo? Deu descarga para ele, mijou, deu descarga novamente e foi trabalhar no projeto. A mãe de Gary chega do trabalho algumas horas depois. Ela acena para nós e diz olá educadamente antes de ir para os fundos da casa. Alguns segundos depois ela volta para a cozinha onde estávamos trabalhando e grita, onde está? Eu pulo e fico confuso, então lanço um olhar, WTF, para Gary. Gary murmurou, não fui eu, foi Tacosmicostan. Sua mãe olhou para mim, bufou e saiu. Gary mais tarde explicou que todos os dias depois da escola ele fazia lixo e era obrigado a deixá-lo no banheiro para que sua mãe pudesse verificar. Ele nem estava doente nem nada, ela só queria verificar se ele estava saudável ou algo assim. Nunca mais voltei para a casa de Gary. Não beber nada com o jantar. Eles jantavam, depois do jantar alguém trazia uma jarra de água e copos e eles se sentavam à mesa. Todos bebiam seus copos d'água sem falar, colocavam-nos no chão e iam embora. Fui para a casa de uma amiga quando eu tinha 17 anos. Ela pediu um lanche para a mãe dela e a mãe dela trouxe uma enorme cebola branca crua completamente coberta com maionese em um prato e ela e minha amiga entraram com os garfos como se fosse filé mignon. 3 anos depois e ainda penso nessa merda de vez em quando. Conheci uma garota no colégio cujos pais eram obcecados por pratos de jantar. Eles tinham uma coleção tão grande de pratos colecionáveis em sua casa que todos os cômodos estavam cheios deles em exibição. A casa inteira deles era basicamente uma biblioteca criada para essas coisas. Seu quarto era um colchão no chão cercado por vitrines de pratos. Não dava para se apoiar em nenhuma parede, eram todos assim. A última vez que fui lá, derrubei um da parede por engano. Eu peguei e nem mesmo quebrou, mas meu Deus, a raiva que seu pai sentiu foi horrível pra caralho. Ele estava a centímetros de me socar. Nunca mais voltei. Eles tentaram rir nervosamente como, haha bom pai velho sendo engraçado hahaha. A única vez que perguntei à minha amiga por que eles tinham tantos que ela queria em uma tangente apaixonada sobre todos os pratos legais que eles tinham e por que eles eram tão incríveis, isso durou 1 hora. Nunca perguntei de novo porque ouvir falar de louças legais por 1 hora era como uma tortura. A mãe de um velho amigo estava completamente paranoica de que a Al-Qaeda invadisse a pequena cidade britânica em que viviam. A solução dela? Construa um enorme abrigo antiaéreo embaixo da casa. Não a parte estranha, no entanto. Cerca de 5 vezes por ano, ela gastava literalmente milhares e milhares de libras em mantimentos para estocar o abrigo. Com isso, quero dizer que ela compraria genuinamente todo o supermercado, levaria cerca de 20 viagens ao longo de uma semana. Não apenas comida enlatada, mas perecíveis também. Eu só descobri isso dormindo em um de seus dias de compras, onde a comida cobria literalmente cada superfície de sua enorme casa. Meu amigo deu de ombros e disse, sim, apenas reabastecendo nosso abrigo antiaéreo. Sempre precisamos estar prontos para a invasão. Dá foda? O ato em si não é assustador, mas fiquei muito assustado até perceber o que estava acontecendo. Eu estava na casa da minha Soul e sua mãe estava cozinhando e disse, acho que é mais ou menos nessa hora.
Imediatamente, toda a família, mãe, pai e 6 irmãos começou simultaneamente a murmurar algo que eu não conseguia entender. Depois que eles terminaram e viram a minha cara, meu sou disse que eles acabaram de agradecer. Mas todos estão com pressa para comer, por isso não pude ouvir o que eles estavam dizendo. Eu pensei que eles iam me sacrificar. Disseram-me que é um pouco desconcertante no início, mas as pessoas se preocupam com minha família muito mesclada. Aqui está o pano de fundo. Meus pais têm pais divorciados que nunca se falaram e nunca quiseram ser assim quando se divorciarão. Portanto, temos grandes reuniões familiares, onde todos os meus irmãos e todos os meus irmãos adotivos saem com minha mãe, meu pai, meu padrasto e minha madrasta. Isso inclui férias internacionais, várias festas de aniversário e Dia dos Namorados. Nós apenas nos damos bem e somos de uma cidade pequena. É especialmente útil porque no ano passado minha madrasta ficou paralisada do peito para baixo e minha mãe ajuda a cuidar dela. Fui à casa de um amigo e colocamos alguns desenhos animados. Enquanto assistíamos, fiz uma pergunta a ele, mas ele não respondeu. Estava obcecado pela TV, absolutamente colado. Sua babá apenas riu. Ah, ele vai ficar assim a noite toda agora. Então, eu só tive que esperar meus pais me buscarem enquanto ele assistia TV sem vacilar por horas. Uma amiga do teatro do colégio costumava me convidar para ir à casa de sua família o tempo todo. Sua mãe colecionava grandes bonecas vintage, como bailarinas de tamanho infantil, garotas vitorianas e um palhaço extremamente feliz. Eles o vestiam com suas próprias roupas e o colocavam pela casa como se fosse uma piada de família que ele estava vivo. Eles também coletavam e jogavam didgeridoo como um grupo familiar. Parece legal, mas eles eram todos indivíduos muito estranhos. Incentivar suas filhas adolescentes a ter filhos o mais cedo e com a maior frequência possível, porque assim elas poderiam viver do bem-estar e da pensão alimentícia e não precisariam trabalhar. Eles colocam o leite primeiro, o cereal depois. Rasteja. Não outra família, mas ainda, um dia meus pais decidiram que eu sou grande o suficiente para começar a voltar da escola sozinha. Mas, aparentemente, eu não tinha a idade suficiente para ter meu próprio conjunto de chaves. Eu costumava passar 1 a 2 horas todos os dias sentado em um capacho, esperando minha irmã voltar da escola e me deixar entrar. Muitas vezes eu estava com muita fome e fazia xixi nas calças pelo menos 5 vezes. Eu tinha cerca de 10 anos na época. Nossos vizinhos, que me viam lá todos os dias, não disseram nada. Me pergunto se isso foi assustador para eles. Ah, e éramos uma família de classe média. Depois de meio ano, meus pais decidiram que eu sou confiável e fizeram essa grande cerimônia, engraçada, de me dar as chaves. Me fez assinar esse contrato, engraçado, do portador da chave e merda. Não foi engraçado para mim. Eles às vezes ainda fazem piadas sobre eu não ser responsável o suficiente aos 10 anos de idade para ficar com as chaves. Editar. Querido Deus, leia isso antes de perguntar sobre PEING nos arbustos de patinagem, por favor. Eu acho que é importante para a história que eu morava em um bloco de apartamentos, você sabe, casa grande, alta com muitos apartamentos, então eu não tinha arbustos para fazer xixi e não estava sentado do lado de fora. Fiz xixi na escada algumas vezes, mas geralmente tinha muito medo de que os vizinhos viessem me ver. Achei que seria mais seguro fazer xixi nas calças, o cocô do xixi era menor. Me sinto estranho falando dos meus hábitos de fazer xixi na internet, RS. Sobre fazer xixi na escola, eu sei que parece estúpido que eu não tenha feito isso, mas usar os banheiros nas minhas escolas era realmente assustador. ESP. Para crianças mais novas. As fechaduras costumavam ser quebradas e as meninas mais velhas simplesmente entravam e abriam todas as baias, rindo de qualquer um que estivesse dentro. Eu teria que esperar o início da próxima aula e isso me deixaria mais tempo em uma escola de bullying. Por isso, muitas vezes pensei que vou conseguir segurar até a irmã voltar para casa. Não é a coisa mais racional, mas eu era um menino de 10 anos assustado. Além disso, eu poderia ter ficado na escola por aquele tempo, mas tinha medo dos meus valentões e achei que seria mais seguro apenas sentar em um capacho. Eu não tinha nenhum amigo com quem ficar e acho que, mesmo que tivesse, ficaria com vergonha de pedir ajuda.
Eu morava em um bairro onde só havia escola, casas e alguns pequenos supermercados, então não tinha muita escolha. No meu último ano do ensino médio, eu morava em uma cidade próxima, então eu teria que pegar uma carona para ir e voltar da escola, não tinha uma licença. Essa carona era sempre do meu tio de 50 anos que vive da minha família desde 2009. Um dia, a caminho de casa, estamos dirigindo por uma estrada que tem um limite de velocidade de 15 milhas por hora. Eu olho para o meu tio e ele nem está olhando para a estrada, ele está olhando para algum lugar na calçada. Percebo que estamos prestes a passar por dois garotas que não podem ter mais de 13 anos. Eu penso comigo mesma, não há como ele estar olhando para isso de jeito nenhum. Começamos a passar por eles, e com certeza sua cabeça se vira quando passamos por eles, olhando para eles. Eu digo, você é um pedófilo. Este homem diz, ainda não. Certa vez, fiz uma viagem com a família de um amigo. Foi uma viagem de 5 horas e, durante todo o tempo, ninguém falou. Estava completamente silencioso. Sem música, sem falar, nada. E apesar de terem bebido toneladas de líquidos antes de entrar no carro, ninguém precisou fazer xixi durante aquelas 5 horas de viagem. A unidade mais estranha e perturbadora da minha vida. Definitivamente, tem que ser meus vizinhos quando eu era mais jovem. Eu saí e brinquei com esses 3 irmãos. Todos eram crianças bem normais, mas a mãe parecia meio pegajosa. Durante o verão, brincávamos muito ao ar livre. Beisebol, hóquei, carrinhos, natação. A norma. Todos os dias, por volta das 12 horas, a mãe chamava as crianças de volta para casa, uma de cada vez. Eles teriam que entrar por cerca de meia hora, depois sair e o próximo garoto entraria. Nunca pensei muito sobre isso, até que um dia eu estava realmente na casa deles com eles e descobri por que ela os ligou. Ela tinha tempo obrigatório de carinho com cada uma das crianças. Eles ficavam deitados no sofá, e ela os acariciava, no silêncio, por cerca de 30 minutos cada. A coisa mais estranha que já encontrei.